Vamos iniciar, pessoal, mais uma aula hoje. A dica de hoje é como a gente pode fazer para monitorar o tráfego de rede aí, é, das portas, né, de qualquer roteador aí que você esteja fazendo o monitoramento, né, e o menor tempo possível que você consegue hoje dentro da ferramenta Zabbix é 1 segundo, né. Então eu vou passar algumas dicas aqui para vocês de como é que vocês podem fazer isso, utilizando aí os Zabbix, né? E depois a gente coloca no Grafana também para vocês terem uma ideia. Então vamos para as dicas. Então aqui, pessoal, a gente está dentro da ferramenta Zabbix, né? Eu tenho aqui monitorando o MikroTik, né? Um roteador aí de rede. E vamos imaginar que eu queira, por exemplo, pegar essa interface aqui, ó, Ether1, por exemplo, essa interface Ether1 aqui, e nela eu quero alterar para 1 segundo, né? Porém, essa interface, se a gente for ver aqui, ó, ela está com o tempo de está numa LLD, né? Então, ou seja, ela está numa regra descoberta. E como é que a gente faz para trocar somente o intervalo, né, de atualização do item desse item da interface TH1, né? Dentro do LLD, né? Então, deixa eu aumentar aqui para vocês, para a gente começar a mostrar que fica mais fácil para vocês visualizarem. É, Então vamos lá, aqui na parte do host, ó, tem o host aqui. Eu peguei aqui ó, o interfaces por SNP, porque para você conseguir testar aí junto com o que eu estou falando, né? É um template aqui para que já está dentro dos hábitos e fica mais fácil para você, se você quiser testar. Então eu tenho aqui o MikroTik, vamos em regra descoberta, né? Vou aqui ó, em Network Interface, tá? E aqui você vai ver que você tem uma opção aqui de sobrepor, tá? Então o que esse sobrepor faz? Ele vai sobrescrever ou colocar por cima, né? É uma regra especificando para uma determinada ação, né? Em cima de alguma coisa que você queira fazer. Então vamos ver na prática aqui que fica melhor, ó. Deixa eu, se você tentar fazer aqui só no rosto, você não vai conseguir, ó, né? Tem que aqui primeiro aqui nesse caso, ó, abrir o template, né? Abre o template, sobrepor, adicionar e aqui vamos colocar um nome, né? Então vamos colocar aqui, sei lá, interface. Sei lá, vamos imaginar que a ITH1 fosse internet. Uma aqui de internet, tá? Internet. E aqui eu vou colocar a macro, né? Que é o if name. Que essa macro é o que traz ali os resultados, os nomes das interfaces, né? Ou seja, então tudo que corresponde a Ether1, né? No caso, né? Ether1, que seria a interface do MikroTik ali, né? ETH1 que a gente quer modificar. Vou mostrar para vocês numa outra tela aqui, ó, Ether1, né? Que é essa interface aqui que a gente quer, né? Ó, Ether1. Então é essa aqui que a gente vai modificar. Então por isso que eu coloquei Ether1. Então, quando corresponder a Ether1, ou seja, na interface ETH1, eu quero fazer algumas operações aqui que ele diz. Eu quero fazer em cima do protótipo de item. E quando contém, né? Então nesse caso aqui, quando contém, né? O que contém aqui nesse caso? Nesse caso é o nome aqui do item, né? Ó. Então, ó, em cima do protótipo. Então, quando eu quero mexer quando for o tráfego aqui, ó, do bits enviados e bits recebidos. Então, quando tiver, por exemplo, aqui bits, né? Tiver no nome do item, tiver bits, eu quero que ele modifique o intervalo é, da coleta aqui desse item, né? Então, vamos fazer o seguinte aqui. Então, eu tenho no nome do item isso. Então, aqui, ó, bits, né? Vamos colocar assim. Certo? Deixa eu ver se está bits maiúsculo. Bits maiúsculo. Então, quando não tiver no nome do item bits, nesse caso aqui só contém nesses dois itens, né? Desse protótipo aqui, né? Dessa regra de descoberta. Quando contém bits, o que eu quero fazer? Eu quero mudar o intervalo de atualização para, por exemplo, o mínimo aqui é 1 segundo. Né? Então, consigo colocar aqui 1 segundo intervalo de atualização. Aqui, se eu quiser fazer algum intervalo customizado, se eu quiser mexer no histórico, né? Se quiser mexer no histórico, diminuir e tal. Beleza, eu vou adicionar e adicionei.
e vou atualizar aqui. Beleza. Então, observe que aqui está 3 minutos, ó, né? 3 minutos, bits enviados, bits recebidos. E aqui o restante também, Ether 3 aqui, Ether 1, né? Que são os que eu estou monitorando aqui, só Ether 3 e Ether 1. Então, mas eu só quero modificar na Ether 1 aqui no meu caso. Então, essa parte da descoberta, ela só roda a partir de a cada 1 hora, né? Então eu vou forçar aqui, porque ele só vai sobrepor aqui quando ele executar de novo essa regra de descoberta. Então, nesse caso, ele só ia sobrepor após 1 hora. Mas eu vou forçar isso aqui, né? Para fazer isso agora, para a gente não ficar esperando. Então, vou executar aqui, ó. Selecionei, fui no roteador e executar agora. Pedi para executar e vamos ver se ele vai alterar aqui somente no Ether 1, né? Deixa eu pegar aqui e aplicar. Ó, acabou de mudar para 1 segundo, tá vendo? Então aqui, o que eu falei? Eu só quero nessa interface específica aqui que eu quero fazer a alteração, tá vendo? Então aqui eu deixei para 1 segundo, né? Então agora ele está monitorando cada 1 segundo. Se eu for pegar aqui, por exemplo, ó, atualizando embaixo, ó, olha lá, cada 1 segundo ali de atualização em cima dessa interface aqui, tá? Vai ser feito. Então essa alteração é se você quiser fazer dentro de uma interface específica, né? Então colocar 1 segundo em todas as interfaces é uma coisa meio que inviável, né? Porque você não vai querer ficar monitorando tudo a cada 1 segundo, né? Mas às vezes você quer uma interface específica e você está querendo fazer isso dentro do LLD, você pode fazer dessa maneira aqui, tá? Então esse é um jeito legal de fazer essa alteração, né? Essa modificação em cima dessa interface única específica aqui, né? Se você for colocar no Grafana, deixa eu mudar para o Grafana aqui. Mudei minha tela para o Grafana, né? Vou fazer aqui, ó, um dashboard teste, ó. Por exemplo, eu criei um dashboard aqui, ó, Ether 1, né? Esse Ether 1 aqui eu peguei exatamente essa interface aqui, ó, bits recebidos, né? E bits enviados da interface Ether 1, ó, tá? Então o que acontece? Aí aqui no Grafana eu altero para ficar a cada 1 segundo modificando isso aqui também. Tá vendo? Então, ó, tá cada 1 segundo tá atualizando aqui para mim. Ó. Tá vendo? Deixa eu até pegar aqui. Deixa eu fazer uma alteração aqui, por exemplo. Deixa eu vir aqui e ficar, sei lá, enviando uns ping aqui. Só para 8.8.8 aqui, só para ter um tráfego pequeno aqui. Ó, já começou a mudar aqui, tá vendo? Então você vai acompanhando, ó. Não seria em tempo real, né? Porque é 1 segundo aqui. Mas é quase tempo real, né? Você fica olhando aqui e atualizando, tá? Detalhe é que nessa questão que se você colocar aqui uns 1 segundo, né? Você vai ocupar muito mais espaço dentro do seu banco de dados, né? O seu banco de dados vai ficar maior, ele vai ocupar muito mais. Então isso aqui você tem que usar com um pouco de cautela, né? E também aqui na parte da configuração, ó, na hora que você faz a configuração aqui, por exemplo, se você for fazer aqui, você também poderia, aqui está só em visualização, né? Você poderia mudar o período de retenção do histórico, né? Colocar por um tempo menor, né? Então aqui você poderia, opa, mas eu quero nessa aqui específica, eu quero fazer a cada 1 segundo, mas vou colocar um tempo menor aqui de histórico, só para mim ter a visualização, né? Outra opção também seria fazer o seguinte, né? Deixa eu pegar aqui. Vou tirar o sobrepor, vou remover, atualizar, tá? Vou aqui em monitoramento, dados recentes. Vou fazer aqui a execução, né, do host. Pedir para executar agora, para ele me atualizar o intervalo de atualização. Vamos aguardar ele mudar aqui para mim. Ó, mudou para 3 minutos, né? Então agora está 3 minutos. E também eu poderia manter esse aqui, por exemplo, com esse histórico aqui em 3 minutos, né? Cada 3 minutos, que é um bom valor para ficar
olhando e poderia, por exemplo, vir aqui nessa configuração, ó, aqui no router e fazer o seguinte, eu poderia pegar esse item aqui, ó, clonar esse item e fazer o seguinte, vamos dizer que Ethereum recebidos aqui, né? Vamos colocar assim, ó, recebidos, Ethereum recebidos. E aqui eu poderia colocar um histórico menor daí. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, ó, não quero friends, né? E vou colocar aqui, só quero 1 hora, por exemplo, né? Só para mim poder ficar visualizando ali no intervalo de 1 hora, ou 24 horas, enfim. Só para ter a visualização, né? Poderia colocar assim. E aqui eu colocaria 1 segundo, né? Para não ficar armazenando coisas que eu não quero. Ó, vou adicionar. Tem que mudar o nome da chave, né? Então aqui porque não pode ser igual. Então ponto Ethereum, sei lá. Aqui. Adicionei, né? E vou pegar também o enviado aqui. Vou clonar, porque daí já fica tudo certinho com o ID. Aqui não preciso ficar escrevendo isso, ó. Enviados, né? Aqui, ó, ponto na saída aqui, ponto Ethereum também, né? Para ficar o nome diferente da chave. Aqui é 1 segundo, né? Aqui eu não vou armazenar estatística e vou deixar 1 hora aqui também, para ficar tudo igual, né? E vou adicionar. Pronto. Então aqui eu teria agora um item a cada 1 segundo com histórico bem pequeno, para não ficar armazenando nada, só para me acompanhar ali se eu quisesse acompanhar esse link, né? Ou poderia colocar um tempo maior aqui, mas cuidado com isso aqui para não ficar armazenando muita informação, né? E teria um outro aqui que, se eu quisesse ter um histórico maior, eu buscaria por aqui daí, né? Daí ele faria a cada 3 minutos. Então são algumas ideias, né? Se eu vou aqui em monitoramento, deixa eu ver aqui, ó. Olha, ele já está fazendo aqui a atualização. Deixa eu vir aqui no Grafana, agora ele vai perder aqui porque mudou, né? Deixa eu vir aqui em Data Source. Deixa eu salvar aqui a configuração. Para atualizar rápido aqui no Grafana, você só vem aqui, ó, Save Test e volta para ele atualizar as configurações que você fez lá nos hábitos, tá? Dashboard, teste. E eu vou alterar aqui, ó, Edit. Vou alterar Ethereum para, ó, enviados e aqui recebidos, né? Tá aqui, ó. Aí, tá tendo a configuração aqui, né? E deu uma puxada. E é isso, ó. Começou a atualizar a cada 1 segundo aqui também. E como é que tá isso aqui? Deixa eu tirar isso aqui fora. E aqui já começou a atualizar. Os últimos 5 minutos aqui vai começar a atualizar. Para você aqui, ó, se não estiver mostrando aqui o 1 segundo, que provavelmente não vai estar, se você tiver no Grafana mais atual, né? Então, o que que vai acontecer aqui? Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Você vai vir aqui em Dashboard Settings. E aqui no General, né? No geral, você vai colocar 1 segundo, vírgula aqui, tá? Ele vai estar 5, alguma coisa. Aí você salva, ele vai mostrar para você aqui essa 1 segundo aqui, ó. Aí você consegue ter a informação aqui atualizada, ó, tá? Vai atualizando aqui. Beleza? Então, ó, deu um tráfego maior aqui agora. 13. É que ele não tá meio que não tá acompanhando isso aqui, né? Esse gráfico não tá muito. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ele não tá acompanhando. Deixa eu deletar isso aqui. Acho que ele. Vou fazer um novo gráfico aqui que. Acho que bagunçou a coisa aqui. Recebidos. Agora sim. Deixa eu duplicar aqui. Tá, o primeiro é enviados aqui, recebidos. E aí? Vou botar aqui para Ethereum. E agora tá. O tráfego aqui tá dando certo, sim. Agora
informação tá certa. Eu acho que que eu não tava certo ali as kelvins. Entendeu? Ó, ele fica agora atualizando a cada um segundo aqui, né? E você só vai ter armazenamento disso aqui, ó, de 1 hora, ó, tá? Aí você também não fica enchendo o seu banco de dados com muita coisa. E aqui embaixo você tem um histórico maior daí, né? Nesse outro item você teria um histórico maior dessa mesma porta, porém a cada 3 minutos, né? Que é o que é importante. E aqui você teria um monitoramento em tempo real disso, né? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula, né? Queria demonstrar isso aí para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês escrevam aí no comentário, tá? E é isso. Valeu, até a próxima aula.